E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e meus amigos, é vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira teremos Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians lá em Bragança Paulista. E chegamos na rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Brasileirão está chegando aí na sua reta final, pois é. Então, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Bragantino, né? E tá aí, né? O possível time do Corinthians é Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, André Carrijo e Rodrigo Garro. Na frente, Memphis, Depay e Yuri Alberto, beleza? O Corinthians que tem voltas, né? Ranielli, Martinez e Breno Bidon voltam de suspensão. Eu acho que o Dorival, né? Além de colocar o Ranielli de volta ao time, eu acho que o Dorival não vai com 3 zagueiros, né? Eu acho, porque o Dorival... ele vem fazendo isso. Às vezes é 3 zagueiros, outras vezes é linha de 4 atrás, enfim. Eu acho que ele não... eu acho, pelo menos, que o Dorival não vai com 3 zagueiros. Então, eu acho que o possível time é esse aí para encarar o Bragantino, tá? Com o Ranielli de volta e o Angileri voltando ao banco de reservas. Pelo menos eu imagino, tá? A não ser que ele coloque, sei lá, o Breno Bidon no lugar do Carrijo, né? Porque o Carrijo, ele tá voltando de lesão. Então, talvez o Dorival... é que o Carrijo não tá no seu melhor ritmo ainda. Então, sei lá, talvez para preservar o Carrijo ainda, não sei. Talvez venha com o Bidon. Enfim, ou Martinez, né? Vamos ver, eu acho que a escalação vai ser mais ou menos isso, pelo menos eu vi essa prévia no GE, mas vamos esperar, tá bom? E agora vamos com o retrospecto do confronto, tá? Entre Bragantino e Corinthians, beleza? E tá aqui. O histórico de confrontos entre Corinthians e Bragantino, 67 jogos na história e o Corinthians tem 29 vitórias contra 17 do Bragantino, além de 21 empates, tá? Gols no confronto 159, o Corinthians tem 96 e o Bragantino 63, tá? Que mais? Corinthians e Bragantino por estádios, eles mais se enfrentaram no Nabi Abichedi, 29 jogos. E o Corinthians tem vantagem, né? 11-6 em número de vitórias para o Corinthians, né? Lembrando que o jogo não será no Nabi Abichedi, porque esse estádio vai passar por reformas. Pois é, então vai ser no estádio municipal de Bragança Paulista, que é o Cícero de Souza Marques, tá? O Bragantino vem mandando os seus jogos nesse estádio, tá? E é a primeira vez que o Corinthians enfrenta o Bragantino nesse estádio, tá? Enfim, Corinthians e Bragantino por campeonatos. Pelo Campeonato Brasileiro, já foram 28 jogos, tá? E o Bragantino tem vantagem. Olha só isso. Pelo Brasileirão, o Bragantino tem 10 vitórias contra 8 do Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bragantino. E o maior é Craque Neto. 5 gols em 14 jogos. Marcos e o Viola, 4 gols. Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Hércules, Thales Magno e o Marcelinho, 3 gols. Casagrande e Valber, 2 gols. Olha só o Thales Magno, cara. Entre os artilheiros, né? Entre os artilheiros do Corinthians contra o Bragantino, hein? Thales Magno. Contra o Bragantino esse cara costuma aparecer, né? Mas eu espero que o Thales Magno nem entre em campo, pelo amor de Deus, né? Meu Deus.
O primeiro confronto entre Corinthians e Bragantino aconteceu em 12 de novembro de 44 a 81 anos. E o Corinthians venceu 3-1 no amistoso, tá? Em 44. A maior goleada do Corinthians contra o Bragantino, um 6-1 no dia 31 de agosto de 94 pelo Campeonato Brasileiro. 6-1 pro Corinthians, a maior goleada aí do confronto, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bragantino, 10 jogos. Durou de 2006 a 2013, tá? E eu vivi essa sequência aí, né? Enfim. Bom, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bragantino. E olha só que interessante, meus amigos. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para cada. E tudo vitória por 2-1 e só vitória de visitante, cara. Que negócio interessante, né? Olha só, os últimos 4 jogos, o time visitante venceu e sempre por 2-1. Que coisa, né? Esse ano, pelo primeiro turno, 2-1 pra eles em Itaquera. Um negócio que eu fiquei... Cara, é sério, gente. Eu fiquei transtornado pra derrota pro Bragantino lá no primeiro turno. Primeiro um pênalti que o VAR inventa pra eles. Aí, porra, no último lance, cara, o Corinthians toma um gol besta, velho. Pô, pelo menos empatasse com os caras e toma um gol no final. Inacreditável. Aí no Paulista desse ano, o primeiro jogo da temporada, 2-1 pro Corinthians, foi o Thales Magno e o Pedro Raul que fizeram, não foi? O Pedro Raul fez o gol da vitória, né? Aí ano passado, Sul-Americana, foi 2-1 pro Corinthians na ida e 2-1 Bragantino na volta, e o Corinthians passou nos pênaltis graças a Hugo Souza, né? Enfim. Então os últimos 4 jogos, 2-1 para o time visitante nesse confronto, né? Que coisa interessante. Bom, e agora vamos com tabela do Campeonato Brasileiro. Iniciamos a rodada número 32. E o Corinthians joga às 7 horas, tá? O jogo aí, 7 horas no estádio Cícero de Souza Marques, Bragantino e Corinthians, 7 horas da noite, tá? Também às 7 tem Vitória e Internacional e Sport e Juventude, tá? Às 7h30, Botafogo e Vasco. Às 8 horas, Atlético Mineiro e Bahia. E Grêmio e Cruzeiro. E às 9h30 tem São Paulo e Flamengo, tá? Na quinta-feira, fechando a rodada, 7h30 Fluminense e Mirassol. 8 horas Ceará e Fortaleza. E às 9h30 Palmeiras e Santos, fechando a rodada, tá? Então o Corinthians inicia a rodada na 10ª posição, 42 pontos. O Corinthians tá a 11 pontos do Z4, né? E eu lembro que antes do confronto contra o Vitória, o Corinthians estava a 5 do Z4. Se perdesse pro Vitória, ia ficar a 2 do Z4. Então, olha que importante foi a vitória contra o Vitória, né? O triunfo contra o Vitória em Salvador. Olha que importante foi vencer aquele jogo, cara. E agora o Corinthians está a 11 do Vitória, né? Então, risco de rebaixamento praticamente 0. Então, temos que olhar, né? Temos que olhar para cima. Pois é. Então, seria no caso torcer contra Vasco e São Paulo na rodada, né? Torcer contra eles. O Vasco pega o Botafogo no Rio. Torcer pro Botafogo vencer o Vasco. E o São Paulo pega o Flamengo, né? Torcer pro Flamengo também ganhar do São Paulo, né? Então se o Corinthians vencer o Bragantino e Vasco e São Paulo perderem, o Corinthians vai para 8º. Bom, se o Vasco empatar, já seria suficiente.
uma vitória do Corinthians para passar o Vasco. Mas pro Corinthians passar o São Paulo, deixa eu ver. O São Paulo tem saldo 2 e o Corinthians menos 1, né? Então se o Corinthians, assim, para passar o São Paulo, o Corinthians tem que vencer na rodada e torcer pro São Paulo perder pro Flamengo ou empatar, mas aí o Corinthians precisaria fazer 3-0 no Bragantino, né? Pois é. Só assim pro Corinthians passar o São Paulo na classificação. Bom, enfim, né, gente? Uma coisa interessante é que, assim, o único, né? O único time que pode passar o Corinthians nessa rodada é o Grêmio, tá? O Grêmio é o único que pode passar o Corinthians nessa rodada. Porém, o Grêmio precisaria vencer o Cruzeiro em casa, torcer pro Corinthians perder para o Bragantino, né? Mas teria que tirar a diferença de saldo de gols, porque o Corinthians tem menos 1 e o Grêmio menos 7. Ou seja, pro Grêmio passar o Corinthians teria que perder de chocolate para o Bragantino e o Grêmio golear o Cruzeiro, né? Só assim pro Grêmio passar o Corinthians, tá? O Ceará não passa, nem Atlético Mineiro, enfim. Então, essas 3 vitórias seguidas que o Corinthians conseguiu, cara, que importantes, né? As vitórias aí contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, né? Se afastou do Z4, né? Pulou para a parte de cima da tabela e, né? Para ser ultrapassado, precisaria tomar uma goleada e torcer pro Grêmio golear. Então, cara, é isso. E é torcer pro Vasco e pro São Paulo tropeçarem na rodada. Talvez o Fluminense também, mas o Fluminense pega o Mirassol em casa. Então talvez o Fluminense tropece, tá? Então, cara, é uma vitória em Bragança. Cara, a 4ª seguida seria, assim, uma coisa muito boa, pensando talvez pegar um G7 ou um G8, enfim. Então, seria muito importante o Corinthians vencer o Bragantino e torcer pro Vasco, São Paulo e até o Fluminense tropeçarem, né? E é isso, meus amigos, é isso. E agora eu quero falar do nosso adversário. Pois é, o adversário do Corinthians, o Bragantino, que não vem numa boa sequência, tá? O Bragantino trocou de técnico e o novo técnico do Bragantino é ele, Wagner Mancini. Olha só, um velho conhecido, o Mancini, técnico do Bragantino, estreou contra o Bahia, perdeu 2-1, então vai ser o primeiro jogo do Mancini em casa pelo Bragantino contra o Corinthians, né? Mas o Bragantino veio numa sequência muito ruim, tomou de 3-0 do Vasco, né? 3-0 em casa pro Vasco, perdeu pro Juventude, tomou 5-1 do Palmeiras, e a única vitória recente, 1-0 no Grêmio e um gol assim de pênalti nos acréscimos. E os gremistas reclamam desse pênalti. O Bragantino não vem numa sequência boa, empatou em casa com o Santos, perdeu para o Cruzeiro, empatou em casa com o Sport, tomou 4-1 do Botafogo. Então a sequência do Bragantino, cara, ó, os últimos 10 jogos do Bragantino, uma vitória, né? Contra o Grêmio, num pênalti polêmico ainda. Então, o Bragantino, nos últimos 10 jogos, uma vitória. Então, a sequência deles é bastante ruim. E eu espero que o Corinthians se aproveite disso, né? Dessa sequência ruim do Bragantino. Claro, a gente sabe como é. Às vezes, troca de técnico, né? O time... muitas vezes acontece isso, né? O time troca de técnico e passa a jogar bem num primeiro momento, né? Eu espero que não. Perder pro Bragantino do Mancini, eu espero que não, tá? E enfim, galera, bom, uma coisa que eu quero falar pra vocês cara, eu tenho assim... Eu postei nas últimas semanas vídeos que bombaram no canal. 2 vídeos que passaram de 10 mil visualizações, né? 2 vídeos.
E eu fiquei muito feliz porque, cara, no meu canal as views são muito baixas, né? E, assim, quando um vídeo meu passa de 1000 visualizações, eu já fico muito feliz, né? Muito feliz. Mas quando pega 10 mil, cara, pra mim é um negócio estratosférico. Pro padrão do canal, passar de 10 mil é um negócio muito bom, excelente. E eu fiquei muito feliz, muito, né? Então é isso aí, cara. Eu agradeço pra quem assistiu os vídeos, que foi top 10 golaços de jogadores ruins e 15 golaços do Corinthians nos últimos 15 anos, né? Que eu coloquei também. Então, deu muito certo esses vídeos. E assim, galera, se vocês tiverem, sei lá, alguma sugestão de vídeos, vocês coloquem aí, tá? Porque vai ter data FIFA semana que vem, então não vai ter jogos do Corinthians. Então, vou ter uma semana aí pra postar qualquer coisa, né? Então, se vocês tiverem sugestões de top 10 ou top 5 de alguma coisa que vocês acham que pode bombar, coloque aí nos comentários, beleza? Eu até tô pensando, por exemplo, sei lá, alguns temas também, mas enfim, vocês coloquem temas que vocês gostariam de ver, tá? No canal, pra próxima semana, quem sabe eu posto, tá? E é isso. Bom, vamos pra palpites. Palpites pra esse confronto de Bragantino e Corinthians. Bom, cara, eu vou apostar 2-1 pro Corinthians. Os últimos confrontos é tudo 2-1 pro visitante. O Corinthians joga de visitante. Então, 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Deixa eu ver aqui. Gols do Yuri Alberto. E Garro. Yuri Alberto e Garro. É isso aí. 2-1 pro Corinthians. Gols do Yuri Alberto e do Garro. E vamos lá pra cima do Bragantino. Conquistar a 4ª vitória seguida, que seria maravilhoso, né? E é isso, meus amigos, é isso. Comente o que vocês acharam do vídeo. Deem sugestões de temas que eu posso trazer pro canal, tá? Qualquer tema que você quiser, beleza? Se eu gostar do tema, eu trago aqui, beleza? E é isso. E comente o palpite de vocês, o meu, 2-1, gols do Yuri Alberto e do Garro, beleza? E é isso aí. Comente o que vocês acharam. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!